Ele foi forjado em uma das civilizações mais disciplinadas da história, cujo 300 anos de tradição em guerras fizeram com que o mundo temesse os seus guerreiros e os chamassem de descendentes dos deuses. Para se livrar de um tirano que queria ser o Deus Rei do Novo Mundo, ele entrou para a história promovendo uma batalha épica que até hoje é lembrada por todo mundo. A Batalha das Termópilas foi datada e registrada pelo historiador grego Heródoto e entrou para o Hall da Fama como uma das mais sangrentas e impressionantes histórias de guerra que o mundo já viu. Mas a verdadeira história do Rei Leônidas você vai conhecer agora aqui no nosso canal. Se você apoia esse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva ativando o sino de notificações. Eu sou Charles Boniek, editor do blog e do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos à nova saga Guerreiros Lendários. Conforme o historiador grego Heródoto, Leônidas de Esparta era filho do rei Alexandridas. Ele não era o filho mais velho. Existiam dois irmãos, que estavam também na corrida pelo trono. A segunda esposa foi a primeira a dar à luz a um menino, Cleómenes, e depois a primeira esposa deu à luz a Dorieus. Heródoto sugeriu que um boato contava que Leônidas e Cleópatros eram gêmeos. Este era o outro irmão do futuro rei, que na sequência, sua ascensão ao trono de Esparta aconteceu em 489 a.C. Como ele era o terceiro filho, as chances de chegar ao poder supremo eram escassas, e isso foi o resultado de uma situação imprevisível. Assim que Alexandridas morreu, o trono foi assumido por Cleómenes. Contudo, ele morreu sem deixar um herdeiro masculino, enquanto Dorieus faleceu em uma expedição na Sicília, e dessa forma sobrou apenas Leônidas, terceiro filho mais velho de Alexandridas, que era o sucessor ao trono. Alguns anos antes de sua ascensão, os persas haviam invadido a Grécia, sobretudo nas cidades-estados como Atenas e Erétria. Isso aconteceu devido ao apoio que estas cidades deram à região de Iônia durante uma revolta contra o domínio persa. A invasão acabou em 490 a.C., com a vitória ateniense na Batalha de Maratona. O rei Dário I, da Pérsia, não demorou para montar um exército e atacar o rival com a força máxima. Por mais que existissem guerras internas na Grécia, a busca por alianças foi algo necessário para evitar prejuízos, como uma nova invasão. Dário I não conseguiu executar o seu plano, já que foi morto em uma batalha anterior. Seu filho Xerxes assumiu o trono em 480 a.C. e havia constituído um exército com aproximadamente 150 mil homens e 600 navios. Dessa forma, lançou sua ofensiva contra os gregos, no que hoje é conhecido como a Batalha das Termópilas. A Batalha das Termópilas durou apenas 3 dias, sendo que nos 2 primeiros os gregos conseguiram manter a linha de frente e impediram que os persas atravessassem a passagem estreita. Além disso, eles possuíam escudos mais pesados e lanças mais compridas, dando vantagem contra os persas nesse começo. Os espartanos utilizaram a estratégia do recuo para permitir que os persas os perseguissem. Assim, viravam depressa e atacavam de surpresa, o que foi eficaz para liquidar muitos inimigos.
Tudo estava indo muito bem, até que um grego chamado Efialtes revelou aos persas um caminho ao redor da montanha, em direção à parte de trás, onde estavam os guardas. Então Xerxes enviou os soldados por este caminho, contornando o espaço onde estava o exército grego. Quando Leônidas soube da notícia, tomou uma decisão debatida até hoje. Ele liberou alguns soldados, mas manteve 300 espartanos, 700 tespianos e 400 tebanos na batalha. O rei decidiu ficar junto de seus homens, o que o Heródoto classifica como um ato de coragem. Outros historiadores dizem que isso serviu para dar um tempo aos aliados escaparem. No último dia de batalha, os persas estavam atrás da posição grega, cercando-os em duas direções, e desse modo todos os soldados foram mortos, assim como o rei Leônidas de Esparta. Por fim, a história conta que Xerxes mandou arrancarem as cabeças dos rivais e colocá-las em um poste, algo que mostrava a força de Leônidas, já que os persas costumavam tratar os rivais com honra. Apesar de sair vitorioso da Batalha das Termópilas, o exército persa sofreu muitas baixas que o enfraqueceram. A vitória na batalha custou caro para os persas, e com a resistência oferecida por Leônidas e seus homens, os gregos ganharam tempo. Os atenienses puderam abandonar suas casas antes que os invasores persas chegassem. As mulheres, idosos e crianças que viviam em Atenas puderam ser transferidos a tempo para a ilha vizinha de Salamina. Quando chegaram em Atenas, os persas queimaram e destruíram a cidade, mas acabaram sendo derrotados pelos atenienses na batalha naval de Salamina. Após essa derrota, Xerxes fugiu de volta para a Pérsia, onde mais tarde morreu assassinado. Com a derrota persa na batalha de Salamina, o traidor Efialtes jamais recebeu a recompensa que esperava receber de Xerxes. A cabeça de Efialtes foi colocada a prêmio, por isso ele fugiu para a Trácia, mas morreu assassinado no ano seguinte. A principal fonte a respeito da Batalha das Termópilas é o relato do historiador grego Heródoto. Entretanto, esse relato contém exageros que foram reproduzidos em praticamente quase todas as recriações do episódio, inclusive em filmes e em histórias em quadrinhos. Segundo Heródoto, durante a batalha, o exército persa contava com milhões de soldados. Estimativas mais realistas sugerem que o número de guerreiros persas na batalha não passava de 250 mil. Os espartanos e seus aliados somavam mais ou menos 7.000 homens, o que também ainda é um número surpreendente.